Muito bem, meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo o relato de João. Evangelho de João, no capítulo de número 1. Evangelho de João, o quarto evangelho, no capítulo de número 1. E a palavra, irmãos, vai dizer o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Palavra do Senhor, graças a Deus. Podeis assentar-se, meus amados irmãos. Meus amados, aprove ao Senhor, aprove ao Espírito Santo trazer para nós, trazer ao nosso coração. Eu vinha sentindo um desejo no meu coração muito grande de falar a respeito da doutrina de Cristo, a doutrina de Cristo, também chamada de Cristologia. É um dos capítulos da teologia. Quando estudamos a matéria dentro da teologia, esse capítulo, Marielle, se chama Cristologia, o estudo da pessoa de Cristo. E nós, irmãos, vamos estudar nesta noite a respeito de Jesus, o Cristo. Nós vamos durante esse tempo, durante esses minutos que o Espírito Santo nos reservará nesta noite, nós iremos estudar sobre a pessoa de Cristo, para que de uma vez por toda nós possamos entender, possamos compreender quem é Jesus, o que é Jesus, tá? Então, amado, aqui o apóstolo João, ele vai iniciar no capítulo 1, dizendo que no princípio era o Verbo, no princípio era o Verbo. A palavra verbo, Elton Júnior, ela vem do grego, ela tem como origem na língua grega e significa logos. Logos, do grego, quer dizer palavra, a palavra, e quer dizer Jesus. E João, ele vai dizer que no princípio era o Verbo, ou seja, traduzindo, no princípio era Jesus. E o Verbo, Jesus, estava com Deus. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então, no princípio era a palavra. No princípio era o Verbo. No princípio era Jesus. E o Verbo estava com Deus. Aqui, Elton Júnior, o apóstolo João vai dizer que Jesus estava com o Pai. Estava com o Pai. Isso caracteriza, irmãos, a pré-existência de Jesus. No princípio de todas as coisas, antes da criação das coisas materiais e imateriais, antes que tudo fosse feito, Jesus Cristo já estava com o Pai. Ele já estava com o Pai. E ele estava ao lado do Pai. E o Verbo era Deus. Isso quer dizer o que, irmãos? Que Jesus, ele é divino. A Trindade, as três pessoas que da Trindade, as três pessoas, nós vamos ver que Deus, ele é um em essência e é três em caráter. Os irmãos entenderam? Deus, ele é um em essência e é três em caráter, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. E Jesus é tão Deus quanto o Pai, e o Espírito Santo é tão Deus quanto o Pai. Então, meus amados, aqui, quando lemos esse primeiro versículo, nós vamos ver que esse texto, ele vai mostrar para nós, João vai nos mostrar a divindade de Jesus, que Jesus é divino. E aonde que a Bíblia vai mostrar
que Jesus, ele é a divindade, como o Pai é e como o Espírito Santo é. O porquê que nós, nesta noite, temos a intenção de falar, de mostrar, porque no mundo atual, Marielle, existem as seitas heréticas. As seitas heréticas que não começaram nos tempos atuais. As seitas heréticas começaram no primeiro século. No século I já havia os movimentos, já havia as doutrinas heréticas a respeito disso. No primeiro século havia doutrinas que admitiam, né, que Jesus ele era apenas humano. Outras doutrinas admitiam apenas que Jesus ele era divino, era apenas a divindade. E essas seitas, esse conceito, ele chega até os tempos atuais. E nós podemos citar como exemplo nos tempos atuais as TJs, as chamadas Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová não admitem que Jesus seja divino. Para as TJs, Jesus é apenas um homem. Eles só admitem a humanidade de Jesus, não admitem a divindade de Jesus. Por isso, nós podemos dizer de forma categórica, pastor J. Abreu, que as TJs, elas são uma seita herética, que propaga e professa uma heresia, negando que Jesus seja também divino. E nós vamos ver, irmãos, aqui, à luz da Escritura Sagrada, as passagens. O que a Bíblia diz a respeito disso? O que a Bíblia vai dizer a respeito da divindade de Jesus, da onipotência de Jesus, a respeito da onisciência de Jesus e a respeito da onipresença de Jesus? Eu lerei aqui no próprio capítulo que lemos, no capítulo 1, na parte C do versículo 1, o próprio João vai dizer: e o verbo era Deus. Ou seja, Jesus era Deus. Jesus é Deus. O próprio João, na parte C do versículo número 1, ele vai dizer que Jesus é Deus. E o verbo era Deus. Mas vamos encontrar também outras referências que eu lerei, passarei a ler para os irmãos. João 20 e 28. O que a palavra vai dizer? O que a palavra vai dizer em João 20 e 28? A palavra vai dizer, ela vai falar a respeito do versículo 28. A palavra vai dizer: Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Então aqui Tomé, com a sua própria boca, ele vai admitir, ele vai afirmar que Jesus, ele vai dizer Senhor meu e Deus meu. Ele vai chamar a pessoa de Jesus de Deus. Então, Tomé vai exatamente ratificar, ele vai confirmar para nós a divindade de Jesus. Então, outro texto que nós iremos também ler para os irmãos neste momento está em Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos capítulo 9, versículo 5. E a palavra vai dizer para nós o seguinte, irmãos: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então Paulo vai afirmar na sua epístola aos Romanos que Jesus é Deus. Mateus 22, 44 e 45, a palavra também vai nos mostrar a respeito da divindade de Jesus. O que vai dizer? O que vai dizer os versículos 44 e 45? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Então,
Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Então aqui, amados, aqui Jesus, ele está conversando com os fariseus. Os fariseus sempre que duvidando da divindade de Jesus. E aqui Jesus vai citar para os fariseus o que Davi vai dizer no Salmo 110, versículo 1. Então, no Salmo 110, versículo 1, Davi vai dizer: disse o Senhor ao meu Senhor. Eu poderia dizer, disse Deus a Deus. Então, disse Deus a Deus. Então, Davi vai dizer no Salmo 110, verso 1, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Então, amados, aqui mais uma comprovação dada pela Escritura a respeito da divindade de Jesus. Mas também nós podemos ler também, nós vamos ver também na Escritura a onipotência de Jesus. Nós sabemos que apenas a divindade máxima possui os atributos não comunicáveis. Nós sabemos que os atributos eles podem ser comunicáveis e não comunicáveis. Os atributos não comunicáveis dizem respeito apenas à Trindade. Só Deus o Pai, só o Deus Jesus e só o Deus o Espírito Santo é que possui os atributos não comunicáveis. A onipresença, a onisciência e a onipotência. Então Jesus, ele possui os atributos não comunicáveis. Dentre eles, a onipotência. Nós vamos ver em Mateus capítulo 14, 19, quando Jesus multiplica os pães. Quando ele multiplica os pães, Marielle, ele está usando um atributo não comunicável da Trindade. Ele multiplicou poucos pães em milhares de pães. Ele realizou ali um dos seus milagres no seu ministério terreno. Isso prova que Jesus tem o atributo da onipotência. Mas também em Mateus capítulo 8, do 26 ao 27, Jesus vai acalmar a tempestade. Ele vai dar ordem ao mar. Ele vai acalmar a tempestade. Então, nesse momento, Jesus estava usando um dos seus atributos. Todos nós sabemos, irmãos, que Jesus é o único ser que reúne duas prerrogativas dentro de um mesmo ser. Jesus, ele é 100% homem e Jesus é 100% Deus. Então, como Deus, ele acalmou, ele fez cessar a tempestade, ele acalmou o mar. Mas também em João capítulo 2, 11, a palavra vai dizer, João capítulo 2, de 1 ao 11, nós vamos ver o primeiro milagre de Jesus. Os irmãos sabem, o primeiro milagre, Jesus foi convidado com a sua mãe Maria para um casamento. E lá após um certo tempo do evento, faltou vinho. E os donos daquela festa foram até Maria e comunicaram para ela que havia acabado o vinho. E Maria achegou-se até Jesus e explicou a situação. E Jesus, a princípio, relutou e disse: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mas Jesus se comoveu com aquela situação e mandou trazer tonéis e mais tonéis de água. E Jesus operou ali o seu primeiro milagre no seu ministério terreno. Naquele momento, Jesus ali estava usando do seu
atributo da onipotência. Ele transformou a água em vinho. E Miqueias, no capítulo 4, versículo 2, eu lerei para os irmãos, Miqueias capítulo 4, versículo 2, capítulo 5, versículo 2, Miqueias capítulo 4, versículo 2, capítulo 5, versículo 2, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O que Miqueias, irmãos, está dizendo para nós no seu escrito? Que Jesus é eterno. Então Jesus já estava com o Pai no tempo chamado eterno. Mas também nós vamos encontrar no livro do profeta Jonas, no capítulo 2, versículo 9, Jonas vai dizer que a salvação vem do Senhor. Ele vai dizer que a salvação vem do Senhor. Lerei aqui para os irmãos, tá? Mais, versículo 9, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Jonas falando e escrevendo, o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Então quem é de fato, Márcia, de onde vem a salvação? A salvação vem do Senhor, a salvação vem de Jesus. Isto aqui é mais um argumento, Elton Júnior, que vai lançar por terra os argumentos das TJs, das testemunhas de Jeová, quando elas negam a onipotência, eles negam que Jesus Cristo é Deus. E aqui Jonas vai dizer que a salvação vem do Senhor, a salvação vem de Jesus, tá? Então, meus amados, nós vamos ver, diante disso tudo, de todas essas referências bíblicas, de todos esses atributos conferidos a Jesus, nós vamos ver que Jesus, ele é divino, ele é divino. E vamos agora ao versículo de número 2, irmãos. Jesus, estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus. E isto vai nos mostrar uma outra comprovação a respeito de Jesus. Já vimos que Jesus é divino. A divindade está presente em Jesus. Mas também Jesus, ele é eterno. Então João vai dizer, ele estava no princípio com Deus. Então ele estava na eternidade com Deus, com o Pai. Aqui nós podemos até, irmãos, para simplificar o entendimento, na criação do universo, na criação do cosmos, o arquiteto, o pastor J. Abreu, foi o Pai. O Pai foi o arquiteto do universo. E Jesus, ele foi o agente da criação. Tá? O Pai planejou, Márcia. O Pai arquitetou tudo que foi feito. Tudo que foi feito. O invisível e o visível aos nossos olhos. Mas o agente da criação foi Jesus. O agente, o verbo, foi Jesus que pronunciou, que ordenou. Vamos ver isso? Eu lerei para os irmãos Colossenses capítulo 1, 16 e 17. O que Paulo vai dizer aos Colossenses para nós nesta noite? Versículo 16 e 17. Porque nele, Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, e o versículo 17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Aqui, Paulo vai enterrar de uma vez os argumentos
heréticos das testemunhas de Jeová. Aqui Paulo está afirmando com todas as letras, que ele era antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. O Pai planejou, o Pai arquitetou, e o Filho determinou, o Filho fez. Ele emitiu a palavra, ele emitiu a ordem. O Pai planejou, mas a ordem de fazer e de criar todas as coisas saiu da boca de Jesus. Então Jesus estava no princípio com o Pai. Então mais uma confirmação. Então, meus amados, nós agora iremos ler, vamos ler ainda do capítulo de número 1, vamos ler o versículo número 14. O que é que a palavra vai dizer no versículo 14? Os irmãos estão com as suas Bíblias abertas, podem, no mesmo capítulo, no versículo 14, e a palavra, irmãos, vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui, irmão, nós já vimos que Jesus é divino. Já vimos na primeira parte. Nós já vimos que Jesus, ele é eterno. Estava na eternidade com o Pai. Agora nós vamos ver a terceira face, referindo-se a Jesus. Então Jesus, nós vamos falar agora, aqui João vai falar a respeito da humanidade de Jesus, porque Jesus era 100% homem. Jesus, Marielle, não era 70% divino e 30% homem. Não é dessa forma que a palavra vai nos ensinar. A palavra vai nos mostrar de forma clara que Jesus era 100% homem. E aqui, quando João vai dizer, e o Verbo se fez carne, nós podemos dizer aqui, Elton Júnior, que o Verbo se fez homem, e o Verbo se tornou homem, e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui vai falar a respeito, aqui João vai falar a respeito da humanidade de Jesus. E em que e onde, pastor J. Abreu, a palavra vai mostrar que Jesus era homem, que Jesus, ele tinha as características humanas, da humanidade. E nós vamos encontrar essas respostas também, irmãos, no texto sagrado. Mas vem primeiro uma pergunta para nós. Vem uma pergunta: por que ele precisava ser homem? Por que Jesus, ele não poderia vir, pastor J. Abreu, na forma divina, na forma em espírito? Por que Jesus não poderia vir? Por que ele precisava ser homem? Para ser um sacrifício substitutivo perfeito. Então Jesus, ele foi o sacrifício substitutivo perfeito. Lembremos-nos aqui, irmãos, no Antigo Testamento, quando Deus estabeleceu através de Moisés, através do seu servo Moisés, estabeleceu que o perdão dos pecados se dava através do sacrifício de animais. O chefe da família, o pai da família, ele separava um animal, um cordeiro de 1 ano de idade, esse cordeiro macho, e esse cordeiro sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha nos pelos, sem nenhum defeito nos dentes, sem nenhum defeito nas unhas. Era um cordeiro perfeito aos olhos humanos. Esse cordeiro era separado pelo chefe da família, e uma vez por ano, esse chefe da família levava esse cordeiro até o sacerdote. E o sumo sacerdote recebia aquele animal, e aquele animal era oferecido como sacrifício. O sangue daquele animal
era aspergido em cima da tampa da Arca da Aliança, chamada propiciatório. Ali o sangue daquele animal era vertido e derramado sobre a tampa do propiciatório, a tampa em cima da Arca da Aliança. E aquele sangue derramado lavava, apagava todos os pecados daquela família. Mas Jesus, isto apenas apontou, Elton Júnior, apenas apontava para o verdadeiro Cordeiro, para o sacrifício substitutivo, porque a cruz era para nós, a condenação era para nós, porque Paulo vai dizer aos romanos que todos pecaram, todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. O salmista vai dizer que em pecado me concebeu minha mãe. Quando nós fomos concebidos no ventre da nossa mãe, nós já tínhamos o DNA do pecado. O DNA do pecado já estava na nossa alma quando nós ainda éramos uma substância informe. Davi vai dizer, eu ainda era uma substância informe. Não tinha nem forma de embrião ainda. O pecado já estava no DNA daquele ser que estava sendo gerado. Então era preciso a partir da nova aliança. Jesus disse, eu vim trazer-vos uma nova aliança. E essa nova aliança era no sangue do verdadeiro Cordeiro. Certa vez, João Batista estava batizando no Jordão. De repente, uma multidão acompanhando Jesus passou ao longe. E João Batista, quando identificou que era Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, havia a necessidade que Jesus se tornasse homem. Havia, porque a própria palavra, ela vai dizer, a palavra de Deus, que da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, haveria de sair por outro homem. Então não havia, Marielle, na face da terra, nenhum homem sem pecado. Paulo vai dizer, todos pecaram, todos caíram, não havia um homem sem pecado, não havia na face da terra nenhum homem sem pecado. Então a humanidade, a encarnação do Verbo se tornou necessária para que pudesse ser atendido à exigência da lei de Deus. Jesus veio, se tornou carne, se encarnou. E outra coisa, vale aqui ressaltar, pastor J. Abreu, que quando Jesus se encarnou, isto é um mistério, é uma revelação maravilhosa, irmãos, para nós nesta noite. Jesus se encarnou de uma vez por todas. Há pessoas, irmãos, sem o conhecimento escriturístico necessário, que acham que quando Jesus ressuscitou, que ele ascendeu aos céus, ao terceiro céu, ele voltou a ser Espírito. Não, irmão. Jesus continuou, o Verbo se fez carne de forma definitiva. Hoje, à direita do Pai, está o homem Jesus, mas ao mesmo tempo que a humanidade dele é 100%, ele é também Deus. 100% Deus. E na Escritura nós vamos encontrar algumas referências que mostram que Jesus era humano, que ele era 100% homem, e que a humanidade, os sentimentos da raça humana estavam presentes em Jesus. Por exemplo, irmãos, Jesus chorou. Isso é um sentimento próprio do ser humano. Jesus, quando soube da morte do seu amigo Lázaro, é o menor versículo da Bíblia, inclusive, Jesus chorou. Ele teve, Elton Júnior, um sentimento humano. Ele chorou. Mas também Jesus teve outros sentimentos humanos registrados na Escritura. Ele se sentiu cansado. Quando Jesus, em João capítulo 4, versículo 6,
vai dizer: Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se. Esta passagem está ali, lá na passagem com a mulher samaritana, diante do poço de Jacó. Ali Jesus, ele se cansou da caminhada, estava vindo de uma longa caminhada, e ele se cansou, e ele se assentou. Então Jesus teve um sentimento próprio do ser humano, que é o cansaço, que é a fadiga. Mas também a palavra, ela vai dizer que Jesus morreu. Tem algo que seja mais humano do que morrer? Há algo mais humano que determine a humanidade de uma pessoa do que a morte? Então, Lucas 23, 46 vai dizer: e havendo dito isto, expirou. E havendo pronunciado as últimas palavras de Jesus, ele expirou, ou seja, morreu. Isso é mais do que uma comprovação da humanidade de Jesus. E isto por quê? Porque João escreveu isso. Por quê? Porque Lucas registrou isso. Porque eu até anotei aqui, amados, no primeiro século havia algumas correntes doutrinárias que queriam dar um ensinamento antibíblico, um ensinamento herético. Então surgiu naquela época, no primeiro século, a doutrina do gnosticismo. A doutrina do gnosticismo foi seguida pela doutrina do docetismo. Essas doutrinas, Elton Júnior, negavam a humanidade de Cristo. Olhe que coisa absurda, que aberração. Acabamos de mostrar passagens onde Jesus, ele agiu como homem. Ele sentiu as emoções e os sentimentos de um homem. Jesus chorou, Jesus teve sede. Quando ele estava na cruz, ele disse: eu tenho sede. Quando o soldado vai colocar na ponta de uma vara uma esponja cheia de vinagre, porque Jesus disse naquele momento: eu tenho sede. Jesus teve sede, Jesus chorou, Jesus se irou quando viu aqueles vendilhões cercando, invadindo o templo de Deus. Quando ele viu aquilo, ele se irou e se revoltou com aqueles homens que estavam fazendo da casa e do templo, da casa do Senhor, local de venda. Então Jesus, e essas seitas, o gnosticismo e o docetismo, negavam a humanidade de Cristo. Mas também surgiu nessa época uma outra seita chamada arianismo. O que o arianismo dizia, Elton Júnior? Negava a divindade de Jesus. Eles diziam que Jesus era apenas um homem. Era apenas um homem, mas não era divino. Olha só que coisa absurda. Em pleno primeiro século, logo depois da crucificação, da morte de Jesus, da morte dos apóstolos, essa seita, o arianismo, pregava que Jesus era apenas homem e não era divino. Então, o que nós podemos concluir disso tudo? É que se negar uma delas, ou a humanidade de Jesus, ou a divindade de Jesus, essa seita é uma seita herética. Por isso, irmãos, temos que ter muito cuidado, porque as TJs, as Testemunhas de Jeová, estão aí, estão pela nossa cidade, estão pelo Brasil, estão pelo nosso estado. Quando vemos aos sábados e aos domingos aquele grupo de homens e mulheres muito bem vestidos, bem alinhados, tá? Portando uma bolsa, dentro da bolsa as suas revistas da Torre de Vigia lá dos Estados Unidos, a revista Sentinela e outras revistas, eles, ao adentrarem nas casas, vão pregar, vão proclamar uma doutrina herética, uma doutrina que nega a divindade de Jesus. Eles defendem que apenas a humanidade de Jesus. Jesus foi um homem, ele foi uma criação de Deus, como foi os anjos. Olha só, a palavra vai dizer quem é o anticristo, senão aquele que nega Jesus. Quem é o anticristo?
Quem é o anticristo a não ser aquele que nega a divindade e a humanidade de Jesus? Então, cuidado, irmãos, é uma seita herética, e essa seita já tem milhões de membros na nossa pátria, na nossa nação, pregando uma das maiores heresias que podemos encontrar. Por isso, irmãos, temos que estar preparados, porque eles, quando visitam as casas, quando pedem a permissão para adentrar nas casas, eles vão usar textos bíblicos para tentar convencer os incautos de que Jesus era apenas um homem. Claro que eles vão se utilizar, Marielle, de versículos, de passagens, aonde Jesus está usando a humanidade. Porque Jesus, ele ao mesmo tempo que ele poderia ser homem, ele se portava como homem. Quando precisava ser Deus, ele era Deus. Quando ele ressuscitou a Lázaro, disse: Lázaro, sai para fora. Ali Jesus estava sendo o onipotente, o Deus onipotente. Quando ele deu ordem para que o mar se acalmasse, ali era o Deus onipotente agindo. Tá? Quando ele, como nós lemos há pouco, ele transformou água em vinho, era o Deus. Ele estava sendo Deus, o Todo-Poderoso. Então temos que ter muito cuidado, porque eles vão buscar apenas as passagens onde Jesus, ele está ali utilizando apenas o seu lado 100% homem. Eles não buscam aonde mostra a divindade de Jesus. Eles não mostram onde está a onipotência de Jesus. Eles não mostram e não aceitam mostrar a onipresença de Jesus, a onisciência de Jesus. Jesus, quando Nicodemos foi ter com Jesus, quando Nicodemos estava ainda formulando o pensamento, dizendo: tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os milagres que tu fazes, se não for da parte de Deus. Naquele momento, Jesus invadiu a mente, o pensamento de Nicodemos, e ele disse: Nicodemos, Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito jamais verá o reino dos céus. Nicodemos não havia pronunciado essa pergunta para Jesus, mas Jesus, com a sua onisciência, entrou na mente de Nicodemos. Jesus, ele tem a atribuição, o atributo da onisciência. Então, essas passagens vão nos mostrar claramente: Jesus teve fome, pastor J. Abreu, quando ele foi para o deserto, ele jejuou por 40 dias e por 40 noites, está registrado em Mateus capítulo 4, versículo 2, e quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, a palavra vai dizer o que, Marielle? Que ele teve fome. Jesus, eu já falei, Jesus teve sede. Ele disse em João 19, 28, eu tenho sede. Então, meus amados, então Jesus, ele é divino. Jesus, ele é divino. Jesus, ele é eterno. E Jesus é humano. Irmãos, isto é uma ciência maravilhosa. É uma ciência, conforme o salmista Davi, que tal ciência é grandiosa para o entendimento humano, mas é algo que nos alegra, porque a palavra vai dizer que Deus revelou aos simples as coisas dele. E se nós hoje compreendemos estas coisas espirituais, certamente porque Deus está através do Espírito Santo nos revelando nesta noite, está nos ensinando nesta noite. E o ensinamento a respeito de Jesus, todo crente deve ter esse conhecimento, todo crente deve estar alicerçado, o seu entendimento perfeito em cima da pessoa de Jesus. O Deus que saiu do seu trono. Eu sempre costumo dizer que o maior sacrifício de Jesus talvez não tenha sido a morte na cruz, os pregos na cruz. Outras pessoas
foram também crucificados. Os apóstolos, o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então, prego nas mãos, prego nos pés, não foi apenas o nosso Senhor que padeceu, mas Jesus, Elton Júnior, eu afirmo nesse momento, foi o maior sacrifício dele, deixar o trono, deixar o tempo eterno. Quando diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, o eterno invadiu o tempo. O eterno invadiu o tempo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habitavam o tempo eterno. Como o próprio Deus continua habitando o tempo eterno. Jesus saiu da eternidade, deixou o seu trono vazio, se despiu de toda a sua perfeição como Deus, deixou o trono onde ele era servido dia e noite pelos anjos, e esse Deus, Elton Júnior, desceu do céu, se encarnou do ventre de uma mulher para se tornar homem, e com uma única finalidade, e a finalidade foi salvar a humanidade. Não há prova maior do amor de Jesus para conosco. Não há nenhuma prova de amor maior para com a humanidade do que Jesus ter deixado o trono, o seu trono, o céu, o terceiro céu, para vir para o meio de homens, para ser cuspido, para ser humilhado, chicoteado, para ser chamado de Belzebu. Ele quando disseram, ele faz tudo isso em nome do seu chefe, no nome de Belzebu. Então Jesus sofreu as mais terríveis calúnias, as mais terríveis perseguições. Os fariseus, os saduceus, todo aquele povo vivia cercando a Jesus, perseguindo o Filho de Deus. E se nós hoje pudéssemos perguntar para nós mesmos, que tamanho sacrifício Jesus fez? Que tamanho sacrifício ele fez? Descer do céu, se tornar homem como nós, porém sem pecado. Olhe só que prova maior do que essa. Quando nós vamos ler João capítulo 3, versículo 16, vai dizer lá, porque Deus amou ao mundo, o Senhor, o Pai amou o mundo de tal maneira, não foi de qualquer forma, ele não nos amou como nós amamos uns aos outros, ele amou de tal, a forma foi tão transcendente que João não se atreve a descrever. Da mesma forma como Paulo, quando foi arrebatado ao terceiro céu, ele disse, eu vi lá coisas inefáveis. Coisas inefáveis quer dizer que ele não conseguia descrever com palavras. Então, quando João vai tentar explicar o tamanho do amor de Deus, ele só se atreve a dizer que Deus amou ao mundo de tal maneira, de uma maneira tão grandiosa, tão inexplicável, que ele deu o único filho dele. Ele entregou o único filho dele. Quem de nós aqui presente daria um filho por um condenado? Será que um de nós aqui daria um filho, a vida do próprio filho, por um pecador, por um assassino, por alguém que praticou violência, um serial killer? Será que um de nós, Maria, daria um filho em troca de pessoas perdidas e terríveis? Não, nenhum de nós faria isso, pois Deus fez. Deus fez, ele entregou Jesus por nós, seres abomináveis. A palavra diz que os nossos pés caminham apressadamente para o mal. Nossos pés nos levam apressadamente para o mal. O homem, ele é mau por natureza. A maldade está na sua essência. A maldade está no DNA. Olhemos para o mundo, olhemos as guerras, países, continentes em permanente guerra uns com os outros, odiando uma nação, odiando outra nação.
pois o Pai deu o seu único filho para nos salvar da condenação, porque não havia outra possibilidade, não havia outra forma, não havia o plano B. Quando estava na eternidade, Isaías viu a revelação no capítulo 6. Isaías disse: eu vi o Senhor no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e ele viu a glória de Deus. E ele vai dizer no andamento daquele capítulo, ele vai dizer, o Deus o Pai vai perguntar no meio daquela reunião: e quem irá por nós? Quem irá pelos homens? E Jesus levantou a mão naquela, eu imagino, nesse momento, eu tento imaginar, irmãos, e vocês também tentem imaginar aquela reunião na eternidade, Deus o Pai, Deus o Filho e o Deus o Espírito Santo reunidos, já planejando um plano de salvação para a raça humana. E aquele plano de salvação, Marielle, por incrível que seja para as nossas mentes, Deus não havia nem criado a raça humana, não havia nem criado o primeiro homem, Adão, nem a primeira mulher, Eva. Deus já estava discutindo, reunindo-se na eternidade, com o Filho e com o Espírito Santo, já planejando o que iria fazer. Aí, por isso, nós podemos entender na Escritura, quando a Escritura diz que para Deus 1000 anos é como um dia. 1000 anos é um tempo absurdo para nós. 1000 anos para Deus é como um dia. Olha o tamanho, olha a onipotência desse Deus. Olha o tamanho que esse Deus, o escritor ele vai dizer que todas as águas, Márcia, da face da terra, do mar, dos rios, das lagoas, cabe na concha da mão de Deus. Deus pode colocar todas as águas da face da terra, do planeta Terra, na concha da sua mão. E o texto sagrado vai dizer que com o palmo da sua mão, ele mede todo o universo. Elton Júnior, basta 2 palmos de Deus, ele mede todo o universo. Ele mede todas as galáxias. Olhe só o tamanho desse Deus, a grandiosidade desse Deus. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o Pai arquitetou, o Pai planejou todas as coisas, mas todas as coisas foram executadas, só aconteceram pela presença do Verbo, pela presença de Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, tudo isso que falamos aqui, irmãos, nesse momento nós poderíamos aqui para encerrar, após vermos tantas referências bíblicas a respeito da divindade de Jesus, a respeito da eternidade de Jesus, a respeito da humanidade de Jesus, nós só temos algo a fazer em nossas vidas: amar a esse Jesus. Tudo isso, Marielle, pastor J. Abreu, Elton Júnior, tudo isso é para que nós possamos amar esse Jesus. O Pai nos amou de tal maneira. Como é que nós temos agido diante desse Jesus? Como que nós temos nos comportado? Qual a importância? Qual o valor que nós temos dado a Jesus? Será que nós temos valorizado o que Jesus fez por nós? Na carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 3, a palavra vai dizer: como poderemos nós negligenciarmos tão grande salvação? Marielle, a salvação é tão grande, é tão grandiosa, ela é para a eternidade, não é por um tempo. A salvação é para a eternidade. O escritor aos Hebreus vai dizer: como é que nós podemos? Como é que nós podemos, Elton Júnior? Como é que nós podemos, pastor J. Abreu, negligenciarmos tão grande salvação? Uma salvação é grandiosa, é algo que a nossa mente, Paulo não conseguiu descrever o que é o céu, onde nós iremos habitar um dia. Então, irmãos, não há nada na face da terra, não há doença, não há temor, não há nada na face da terra que possa nos separar do amor de Deus.
nem angústia, nem tribulação, nada. Paulo vai dizer: quem poderá nos separar do amor de Deus? Então, irmãos, nós precisamos a cada dia aprender com esse Jesus, aprender com as Escrituras, para que nós possamos de fato sermos servos do Deus o Pai, servos do Deus o Filho Jesus e do Deus o Espírito Santo. Nós devemos, irmãos, agir com reverência. Falta-nos reverência quando nós buscamos a Trindade, a divindade. Falta reverência para nós. Eu vejo pessoas no templo orando de qualquer forma, parece que está orando a um ser humano e não a uma divindade. Irmãos, nós temos que agir, nós temos que termos cuidado aonde pisamos. Deus vai alertar Moisés: Moisés, tira tuas sandálias, Moisés, a terra que tu pisas é terra santa. Quantas pessoas estão desrespeitando o templo, quantas pessoas estão desrespeitando o local de adoração, adoram de qualquer maneira, adoram de qualquer forma, não tem o temor. Certa vez Jesus disse: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. Irmãos, os demônios creem, irmãos. Tem gente pensando, milhões e milhões na face da terra, que basta crer. Quando eu entrego um folheto na minha sala de atendimento médico para uma pessoa, a pessoa diz: eu creio, doutor. Eu creio, doutor. Que há de mar nisso, Márcia? Jesus disse: até os demônios creem, até o diabo crê, os demônios creem, e Jesus ainda acrescenta: creem e tremem. Eles tremem diante da santidade de Deus, eles tremem diante da santidade de Jesus e diante da santidade do Espírito Santo. E nós muitas vezes agimos e nos comportamos piores do que os demônios. Há pessoas que vão para a igreja de qualquer jeito, se vestem de qualquer jeito para adorar a Deus, vão com qualquer roupa para o templo adorar a Deus, sem a menor reverência, sem o menor temor, sem o menor respeito. Então, é essa geração que eu temo que vai entupir o inferno. A geração dos crentes modernos, da cristandade moderna, é a geração que infelizmente vai encher o inferno, porque não temem, porque não amam e não temem a Jesus. Então, amados, que esse estudo nessa noite, que a pregação desta noite a respeito de Jesus, o nosso Cristo, aquele que veio para nos resgatar. Nós somos aquela ovelha que o pastor deixou as 99 no aprisco e foi buscar a ovelha que estava perdida. A palavra vai dizer, Elton Júlio, que nós andávamos como ovelhas desgarradas sem o pastor. Era assim que nós andávamos, pois Jesus Cristo deixou as 99. Ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então Jesus fez um grande sacrifício. Ele foi atrás da ovelha ferida, a ovelha perdida, que somos cada um de nós, representados nessa parábola das 100 ovelhas. Então, meus amados, que a palavra do Senhor, pastor J. Abreu, nesse momento, nos conforte, nos ensine, nos admoeste e nos faça temer, nos faça tremer, mas mais do que temer e tremer diante desse Senhor, que nós aprendamos a amá-lo, porque Ele, segundo a palavra, nos amou primeiro Ele nos amou, e nós precisamos também amá-lo. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Amém, amém e amém, igreja.